Então, meus irmãos, na gravação passada eu falei da mensagem que Deus fala através do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1 e 2, quando Deus disse: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. E que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu descanso, visto que eu criei todas as coisas? Olha como é forte isso aí. A gente faz essa pergunta, mas ninguém pode responder. O céu é o meu trono. A Bíblia diz que ele habita nos céus dos céus. Capítulo 6 do próprio Isaías. Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. O seu sexo enchia toda a glória, sua presença. E os anjos, e os arcanjos, os querubins e os serafins não cessavam de louvar o Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo. Eles tinham 6 asas, com dias cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Não podiam olhar para a glória de Jeová, mas cantando: Santo, 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 Santo. E quando Isaías viu aquilo, ele disse: ai de mim que eu vou perecendo, que sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, a mente, tudo na vida estava errado. Mas daí Deus disse que mandou um anjo pegar uma tenaz com brasa viva do céu, do altar, brasas vivas do fogo, e tocou nos lábios de Isaías e disse: o teu pecado e a tua iniquidade foram curados. Aí ouve-se uma voz do céu que diz: a quem enviarei? E quem irá por nós? Aí o profeta estava apto para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de ser purificado com brasas vivas do altar tocado nos seus lábios. Então o Espírito Santo nos purifica também. Ele torna o nosso coração contrito e quebrantado. O que é um coração contrito e quebrantado? É alguém que diz: Senhor, eu não sou nada sem a tua presença. Eu não faço nada. Eu dependo de ti, do meu olhar, do meu respirar, do meu agir, do meu falar, do meu pensar, do meu viver, todas as coisas. Coração, um espírito contrito, dependente, um coração quebrantado, aberto, para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida da pessoa. Ele disse: eu sou uma ameba. Eu quero dominar o pecado e não consigo. Eu não consigo me afastar do pecado. Capítulo 7 de Romanos. Aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Ô miserável homem que sou. Quem me libertará do pecado, da carne? Dessa sensação de morte, de miséria, de desgraça? Quem me libertará? Mas quando ele dobra o joelho aos pés da cruz do Cristo, ele sente que seu coração, que ele não pode dominar, aí ele está apto para receber o batismo com o Espírito Santo, porque ele está com o coração contrito, coração quebrantado, um espírito contrito e um coração quebrantado.
Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando Deus fez o corpo do homem, a sua imagem e semelhança, mas o pecado corrompeu. Ele saiu da parte da inocência para a parte da consciência e o governo humano. Quando nós somos crianças, não conhecemos o pecado. Somos inocentes. Mas depois vem a consciência. Nós sabemos o que é o pecado e o que não é o pecado. E não temos domínio sobre o nosso pecado. Aí o Espírito Santo precisa vir sobre nós para purificar de todo pecado. É templo. Agora o pecado não habita mais em nós. Agora, por causa disso, Paulo fala ali no capítulo 8 de Romanos. Portanto, agora que você aceitou Jesus, agora que você foi batizado com o Espírito Santo, agora que você está limpo, regenerado pela palavra, agora que o diabo não tem, a carne não tem mais domínio sobre você, e o diabo não tem mais domínio sobre a tua mente, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então existem duas leis poderosíssimas que imperam no ser humano, a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito e vida. A lei do pecado e da morte, você sempre está errando, caindo. É escravo do pecado. O pecado domina. A carne domina. As trevas dominam. O medo domina. O que é depressão? A depressão é a enfermidade da alma. É a ausência do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para consolar, para sustentar, para alimentar, para reformar, para regenerar, para dar vida e vida com abundância. Quando eu não era batizado com o Espírito Santo, eu não tinha domínio sobre o meu corpo. Sábado, domingo eu estava na igreja pingando santidade pelo cotovelo, chegava em casa a segunda, terça-feira estava desviado e voltava para a igreja. Até que fui batizado com o Espírito Santo e o Espírito Santo me guarda, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Naquele tempo eu ainda fumava, tinha desejo de beber, de me embriagar, era viciado, não estava liberto. Mas quando eu li na Bíblia que o meu corpo é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo em mim habita tem ciúme, opa! Aí a coisa mudou. Agora, Senhor, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, então habita em mim e faz com que esse desejo pelo cigarro e pela bebida se transforme em nojo, em repugnância, e foi tiro e queda. Pelo adultério, que se transforma em repugnância, mentira, o ódio, a ira, o espírito de vingança, tudo operava em mim, mas se transforma, Senhor, em nojo. Se eu pego um copo de cachaça, aquilo vai me repugnar, muito mais o cigarro, muito mais se ouvir uma música mundana. Ou se alguém me chamasse de bonito, pronto, já era uma briga. Imagine se chamasse de feio. Não. Porque o Espírito Santo em mim habita tem ciúme, ele me guarda. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém? Volto logo.